VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Disciplina Psicologia no Trabalho. Competência 3. Compreender os aspectos psicológicos que contribuem para o aumento da incidência de acidentes de trabalho, agindo sobre eles por meio de práticas saudáveis na organização. Olá, caro aluno, seja bem-vindo à nossa terceira aula. Nós vimos a primeira competência, que falou sobre o comportamento do colaborador no ambiente de trabalho. Na nossa segunda competência falamos da motivação, da satisfação, e hoje, nossa terceira competência, convidamos a nossa professora psicóloga Ana Carla Moura para falar sobre a satisfação e a relação em acidentes de trabalho. Obrigada, Ana Carla, por ter vindo. Obrigada também, sim. Um prazer estar com vocês aqui. Que bom. Para começar, eu queria saber qual é a relação da satisfação do trabalhador no ambiente de trabalho, se isso está relacionado à sua saúde. Bom, o trabalho representa na vida da gente uma grande parte do nosso tempo, né? Ele tem um significado muito forte na vida da gente, independente da gente estar numa fase de empregabilidade ou não. O trabalho ele tem um espaço muito grande, ele ocupa um espaço muito grande na vida da gente. Então, que esse trabalho realmente seja prazeroso e que ele seja bom é o ideal, é a busca de todos nós, né? O trabalho em si, ele pode sim trazer um resultado positivo, não é? Como não trazer. Ele cura, ele pode curar quanto não curar, ou seja, não é nos fazer mal. Mas a ideia que a gente entenda aqui a relação entre a saúde do trabalhador e o trabalho é a seguinte: o trabalho, ele, quando a gente se identifica com ele, não é? Quando a gente tem um ambiente de trabalho agradável, quando a gente tem um ambiente de trabalho saudável, que reúne pessoas motivadas, reúne um ambiente de trabalho com a infraestrutura mínima adequada à sua tarefa, ela só vai trazer um bom resultado para a empresa e para você também. Não é? E como seria isso? Por exemplo, você trabalha numa empresa de telefonia, né, ou telemarketing, então você tem equipamentos disponíveis para você trabalhar, tem o ambiente disponível para você trabalhar adequado, ergonomicamente falando, por exemplo. Então você tem toda a condição favorável para você ter um trabalho bem feito, né, e manter a sua saúde em dia, né? A saúde do trabalhador deve ser uma preocupação tanto dele mesmo quanto da organização. Então o trabalho ele está muito ligado na nossa vida a esse bem-estar quando a gente tem tanto o profissional preocupado com isso quanto a empresa. Então a saúde do trabalhador é uma preocupação tanto das empresas quanto do próprio profissional, mas necessariamente das empresas do ponto de vista da infraestrutura para a realização das suas tarefas e para o alcance dos melhores resultados. Então, diante da tua colocação, a gente pode afirmar que a repercussão do ambiente do trabalho interfere nessa saúde do trabalhador, ou seja, o espaço físico, né, a convivência com os colegas de trabalho. Existe uma relação direta a essa saúde do trabalhador? Sem dúvida, né? Como eu falei antes, o trabalho ele tanto pode lhe manter bem, né, como lhe adoecer, por exemplo, né? Um ambiente que você tem pressões muito grandes, chefias que adotam prazos muito curtos, equipamentos não adequados à sua tarefa, né, ao seu trabalho, podem sim trazer um adoecimento, ou seja, fazer mal ao trabalhador. E isso não é difícil de se encontrar ainda nas empresas, né? Isso, a importância da segurança e saúde do trabalhador tem estado cada vez mais presente nas organizações pequenas, médias e grandes. Há empresas que estão mais preocupadas e outras menos, porque conseguem enxergar o quanto um profissional trabalhando adequadamente, né, no seu espaço, ele tende a ter um resultado melhor. E esse adoecimento, ele pode interferir no seu desempenho, claro, lhe deixando desmotivado, lhe deixando... Né, tem uma síndrome que eu não sei se vocês já ouviram falar, não é? Eu não sei se o aluno já ouviu, a síndrome do
Domingão do Faustão ou do Fantástico, quando toca aquela música vinhetinha, né? vinheta, toca aquela música do domingo, a angústia começa, a taquicardia, não é? O suor frio. Por que tudo isso? Porque amanhã eu vou para o trabalho, né? Então isso já é algo que está sendo estudado, né? pelos pesquisadores. Esse fator do quanto o trabalho pode me fazer bem ou mal. Então existe realmente uma ligação grande e nós não estamos isentos, né? Esse ambiente de trabalho tem sim uma forte interferência. E não é só a parte física, mas a parte emocional e psíquica fortemente. Existem duas doenças que a gente poderia que seria mais comum, né? Ou tornou-se mais comum no ambiente de trabalho, que a gente fala do estresse e da depressão, né? Sim, sim. Teria como a gente evitar que isso ocorresse no ambiente de trabalho? Ou teria como a gente saber conviver, né? Tanto a empresa como o colaborador num ambiente ou estressante ou depressivo, se assim possa se dizer? Isso é uma questão difícil da gente responder. A gente sabe que um mínimo de estresse, né, os estudos já revelaram que um mínimo de estresse, até certo ponto, o mínimo de estresse ele é saudável para o trabalho, né? É saudável para você investir sua energia no trabalho e tudo. Passando desse mínimo, ele passa realmente a não fazer bem. Então, essa medida, não essa medida aí limiar, esse limiar, é muito tênue de você ver até que ponto o estresse está fazendo bem. E o estresse no sentido da pressão, porque não há trabalho sem uma pressão mínima, não é? A gente tem prazos, a gente tem que dar resultado, as organizações elas precisam apresentar, elas têm um objetivo principal que é realmente, pelo menos dentro do sistema capitalista, realmente é o lucro, né? Então ela precisa ter resultado. Então ela vai sim ter uma equipe, né, qualificada, e aí eu acho que o que pode fazer toda a diferença, Cíntia, aí é o seguinte: uma equipe qualificada trabalhando, ela não vai despender tanto esforço, ter tanto estresse para alcançar o resultado, quanto uma equipe que não tenha qualificação para determinada tarefa, ou não tenha o perfil para determinada tarefa, né? Ou minimamente o líder, aquele que responde pelo setor, responde pela área e pelos resultados, ele não tem habilidade para identificar também as competências de seus profissionais trabalhando naquela determinada tarefa. Eu pedi, por exemplo, para, vou falar de futebol que talvez fique mais fácil, mas não fazendo aqui uma referência para um goleiro, por exemplo, que tem que jogar no ataque. Ele talvez não tenha um desempenho bom e ele se estresse muito por não conseguir, né, fazer o gol, mas na posição de goleiro ele vai ter um desempenho bem melhor e não vai se estressar tanto. Eu fui pro extremo agora falando de futebol, mas se a gente fosse falar de uma recepcionista, de um profissional, né, que trabalha, um técnico que trabalha em determinada tarefa, então assim, se ele não tem a competência, ele vai despender um esforço maior e ele vai se estressar muito mais se o líder não estiver preparado e tudo isso realmente. Mas é possível quando a empresa consegue ter, por exemplo, uma área, né, de gestão de pessoas bem estruturada, uma equipe de saúde e segurança estruturada, né, mantendo seus técnicos, seus profissionais de segurança e saúde do trabalhador antenados, pesquisando as boas práticas, entendendo de fato qual a melhor saída para os resultados e que as pessoas não adoeçam tanto, né? Que realmente os índices estão alarmantes, né? O estresse, a depressão, então, porque são transtornos de ansiedade. Isso. Né? A depressão, eu já falei com a história daquela vinheta do domingo, mas não só isso, mas sintomas como distúrbio do sono, né? Você encontra pessoas que não dormem bem, não estão dormindo bem, né? Chegam até a ter sonhos repetitivos, coisas desse tipo. E quando vão enfrentar o trabalho, isso lhe causa um desconforto muito grande, você pode adoecer. Então, há realmente doenças que são causadas pelo trabalho e outras que são naturais, que você já pode ter na sua própria existência, né? Mas é possível trabalhar com possível, né? qualidade de vida, sendo prezada, né, pela empresa. Aí a gente antecipando, em vez de só agir após o ocorrido, fica mais fácil a gente manter um ambiente mais agradável. Sem dúvida, sem dúvida. E aí você colocou que é o psicológico desse colaborador. E aí eu questiono, qual é a relação desse psicológico com o acidente do trabalho? Nossa, eu acho que o psicológico, né, no sentido do que o psicológico gera como comportamento, né, no trabalho, eu acho que é muito mais aí nesse sentido, ele tem
toda a relação, né? Ele tem toda a relação com o acidente de trabalho, até porque o profissional que não está, primeiro, exercendo a função, eu vou voltar um pouquinho, mas eu acho que faz todo sentido, ele não exerce a função que ele se identifica, ou que ele tenha perfil, ou que ele tenha qualificação, há uma probabilidade maior, dele ou ele não se concentrar, ou ele não saber exatamente os equipamentos que deve utilizar para se proteger, ele não está envolvido na tarefa, ele não está fazendo o trabalho com gosto, com o esforço necessário, tudo isso vai ter uma interferência muito grande. E aí quando a gente vai e pensa aqui no psicológico, essas depressões, esses sintomas de ansiedade, todos esses aspectos da natureza, da psique, do comportamento, eu estou numa condição insegura, se eu estiver numa condição insegura, eu posso conhecer todas as normas de segurança e tudo, mas não aplicá-las. Então Sim. Aí é que entra, eu acho que o aspecto do treinamento, eu acho que do condicionamento, que é muito forte. Foi ótimo esse seu comentário agora, que me fez lembrar de uma pergunta que eu já estava pensando. Qual é a relevância do treinamento no comportamento de atos inseguros? Se isso está realmente relacionado, ou a gente pode evitar um acidente, ou psicológico, a gente tem como lidar com isso. Enfim, essa relação que a gente não é tão simples, desse ser colaborador. Como a gente falava, o treinamento propriamente dito, ele vai trazer sim um bom resultado. No entanto, voltando para a questão da competência ou da qualificação do profissional, mais uma vez, interferindo na condição, não na condição, desculpe, mas no ato inseguro. O treinamento por si só, a educação para o trabalho, por exemplo, para o trabalho, para a atividade de forma mais segura, para a atividade voltada para a saúde do trabalhador, ela tem toda a relevância no ambiente de trabalho, porque ela vai contribuir para minimizar que o acidente, ou diminuir, ou de fato que o acidente não aconteça. Porque se eu sei o que eu tenho que fazer e como eu devo fazer de forma segura, prezando pela segurança, não há como ser diferente. Agora, isso depende e muito do meu psíquico, claro. Eu preciso querer, porque não basta eu saber que eu preciso fazer e conhecer que eu devo fazer. É a história do chá, da competência propriamente dita. Então, se eu não quiser, se eu achar que aquilo não, o EPI é desconfortável, o EPI me causa o protetor auditivo, auricular, auricular me incomoda, que a capa para o profissional que trabalha com eletricidade incomoda, e tudo isso eu achar que não é relevante, não vai. Então, o trabalho de um profissional especializado, com a competência de segurança do trabalho como técnico, tem uma interferência muito grande. Como educador, mostrar os ganhos, mostrar as vantagens de se manter seguro, e se mantendo seguro eu tenho saúde. Se eu me mantenho seguro eu tenho saúde. É uma condição para eu estar saudável no trabalho. E assim, isso me lembra um período que eu trabalhei na construção civil. Eu trabalhei numa empresa, não importa agora o nome dela, mas ela era obcecada pela segurança no trabalho. Então, o valor do profissional da segurança do trabalho era muito forte, porque ele poderia, inclusive, interferir e parar determinada atividade ou determinada obra, construção civil. E eu convivi de perto por conta da área de RH. Então, assim, a gente via que os resultados, então, assim, o mínimo de acidente e do acidente menos grave possível. A gente sabe que existe o PPRA, o PCMSO, os planos que já são, por lei, obrigatórios, que já prevêem treinamentos para determinada atividade. Aí quem vai identificar isso são os profissionais, tanto médico, o engenheiro de segurança, junto com o técnico de segurança, quais são os principais riscos da atividade e tudo isso, e vão apontar a necessidade de se trabalhar determinado assunto, tema, importante àquela tarefa. Então, assim, o conjunto desses programas também facilitam e ajudam bastante. Mas aí volta para a questão do comportamento e do querer do profissional. Teve uma outra empresa também, recentemente, que eu trabalhei, que eles também ainda são bastante obcecados por saúde e segurança do trabalhador. E meio ambiente, que entra também nessa questão. E aí eles têm programas, além de PPRA e PCMSO, claro, tem outros programas de saúde do trabalhador e qualidade de vida do trabalhador, eles chamam os
seus colaboradores, os seus profissionais de força de trabalho, eles têm um olhar sobre o trabalhador, um cuidado muito grande com o trabalhador. Então, a empresa que cuida, o profissional também precisa se cuidar, precisa querer e entender isso. Aí o trabalho do treinamento nesse sentido, do condicionamento, de mostrar vantagens e do técnico, principalmente eu acho que tem uma interferência muito grande do técnico de segurança do trabalho. Eu acho que ficou claro desde a nossa primeira videoaula que o técnico ele não precisa apenas ter o conhecimento técnico, isso é esse educador, né? Porque é a partir dessa educação que a gente vai conseguir realmente que haja mínimo acidente e incidentes do trabalho. É isso. Então, Ana Carla, muito obrigada, né? Eu te agradeço demais por essa oportunidade de estar aqui falando com nossos alunos, futuros técnicos de segurança do trabalho, e gostaria que você deixasse uma mensagem para eles. Agradeço, viu? Eu que agradeço, né, o convite e fico muito lisonjeada de ter vindo falar um pouco para os colegas, né? Eu sou uma visionária, eu tenho paixão pela área de gestão de pessoas, né? Trabalhar competências e educar, eu acho que isso é algo que tem que ser muito, a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho nisso tudo, né? Então eu digo o seguinte para vocês, né, que são futuros profissionais e têm algo a ser construído, nunca parem, né? Sempre pensem em aprender mais e se especializar e melhorar e aprimorar sempre as suas competências. Não acho que você é um profissional completo ainda, nunca ache isso, que eu acho que se você achar, você pode esquecer e deixar a sua profissão de lado. Busque sempre se atualizar, busque sempre mais conhecimento, mas principalmente se engajar e ter carinho e gostar do que você faz. Eu acho que esse pode ser o recado que eu tinha para dar para o pessoal. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada também para você. Desejo muito sucesso na nossa nova caminhada. Tchau. Som direto. Denis Ramos. Imagens. Camila Silva. William Oliver. Interpretação de Libras. Rafaela Briani. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Edição. Guilherme Cabral. Danilo Albuquerque. Professor autor. Cíntia Andrade. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Manuel Vanderlei. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em junho de 2015. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.